Mais um exercício que caiu na P1 de Mecânica dos Fluidos e que envolve a equação de estado e a estática dos fluidos. Capítulos 1 e 2 do livro do professor Brunetti. 2 capítulos, isso não vai ser fácil. Vamos ver isso analisando e resolvendo o problema. Na figura mostrada a seguir, a constante do gás é 300 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Os diversos fluidos estão em equilíbrio a 27 graus Celsius. E nesta condição, a massa específica do gás é de 2 kg por metro cúbico. Pede-se determinar a leitura do manômetro metálico em quilopascal, a cota Z em milímetros, a cota H em milímetro. Dados: leitura barométrica igual a 690 milímetros de mercúrio, gama da água igual a 9.800 newton por metro cúbico e gama do mercúrio igual a 136.000 newton por metro cúbico. Vamos recordar inicialmente o conceito de pressão manométrica. Pressão manométrica, lida no manômetro metálico, é sinônimo de pressão na escala efetiva. E uma coisa importante, esta pressão manométrica será sempre a pressão interna menos a pressão externa. Neste caso, a pressão externa seria a pressão atmosférica. Ela entra por um vão que temos nessa parte do manômetro. Se for a pressão atmosférica, como ele trabalha na escala efetiva, ela sempre vai valer 0. Portanto, a pressão manométrica é a pressão que entra no aparelho. Vamos resolver o item A, leitura do manômetro metálico em quilopascal. Vejam, a pressão que entra é a pressão do gás e a pressão externa é a pressão atmosférica. Então, pressão manométrica, pressão interna menos externa. Pressão manométrica seria a pressão do gás menos a pressão atmosférica. Como ele trabalha na escala efetiva, essa atmosférica vale 0. Portanto, a pressão manométrica é a pressão do gás na escala efetiva. E como eu acho a pressão do gás na escala efetiva? Vamos considerar um trecho do enunciado que diz: na figura mostrada a seguir, a constante do gás é 300 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Os diversos fluidos estão em equilíbrio a 27 graus Celsius e, nesta condição, a massa específica do gás é 2 kg por metro cúbico. Ao refletir sobre o trecho do enunciado abaixo, optamos em recorrer à equação de estado dos gases. Portanto, a pressão do gás na escala absoluta sobre a sua massa específica é igual à constante do gás vezes a temperatura em Kelvin. Portanto, temos a massa específica, temos a constante do gás e temos a temperatura. Só que em Celsius basta somar 273 para passar para Kelvin. Daí temos uma única incógnita e determinamos a pressão do gás na escala absoluta igual a 180.000 newton por metro quadrado, ou 180.000 pascal, ou ainda 180 quilopascal. E como obter a pressão do gás na escala efetiva? É só lembrar do diagrama comparativo entre escala, da relação entre a pressão absoluta e efetiva e do barômetro. Lembre, temos como dado a leitura barométrica 690 milímetros de mercúrio, gama da água, gama do mercúrio. Ora, pelo diagrama comparativo entre escala, facilmente constatamos essa relação, que a pressão absoluta é sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. A pressão atmosférica local que é determinada pelo barômetro, no caso, 690 milímetros de mercúrio. Portanto, a pressão atmosférica local seria o 690 dividido por 1.000, para passar para metro, vezes 136.000, que é o gama, que é o peso específico do mercúrio considerado. Isso resulta em uma pressão atmosférica local igual a 93.840 newton por metro quadrado. Ora, basta lembrar que a pressão do gás absoluta é a pressão do gás efetiva mais a pressão atmosférica, 180.000
e a atmosfera determinada a 93.840. Determinamos a pressão do gás efetiva, que é a própria pressão manométrica, igual a 86.160 Nm², ou seja, 86,16 kPa. Item B. A cota Z em milímetro. Vamos aplicar a equação manométrica de 1 até 2, adotando como origem o ponto 1. P1 mais Z vezes o gama da água, mais 2 vezes o gama do mercúrio, menos 2 seno de 45 vezes o gama do mercúrio, igual à pressão P2. Quem é que age em 1? É a pressão atmosférica. Quem é que age em 2? É a pressão do gás. Ora, se eu considero a pressão do gás na escala efetiva, a pressão atmosférica vale zero. Está aqui, escala efetiva e vale zero. Portanto, a única incógnita dessa equação manométrica seria a cota Z. Determinamos a cota Z igual a 663 milímetros. Item C, a cota H em milímetros. Vamos aplicar a equação manométrica de 1 até 3, adotando 1 como origem. Então, novamente, temos P1 mais Z menos H gama da água, mais H gama do mercúrio, igual a P3. Ora, considerando P3 a pressão do gás, aqui 1 é a pressão atmosférica. Se trabalhamos com a pressão do gás na escala efetiva, a pressão atmosférica vale zero. E novamente caímos numa equação onde a única incógnita seria o H. Determinamos o H aproximadamente igual a 631 milímetros de mercúrio. Pessoal, se esse vídeo lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Desta maneira, você vai me ajudar a dar continuidade a esse projeto. Boa sorte e boa prova!